Olá, hoje não tem pensamento, hoje não tem música, a nossa aula hoje é muito técnica, né? E a gente hoje vai falar do Plano Nacional de Educação. Então, um assunto muito importante, porque esse plano ele tem um tempo de duração, tem um tempo de execução, portanto, ele ainda está valendo e, portanto, é importante ficarmos muito atentos aos seus preceitos. Então, esta aula se refere ao dia 16 de maio de 2021. Bom dia para quem vai estudar pela manhã, boa tarde para quem vai ver essa aula pela tarde e boa noite para quem vai assistir essa aula à noite. Então, como eu disse, o nosso assunto hoje é o Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação, ele tem validade de 2014 a 2024. Só para fazer um contexto histórico, esse plano foi, vamos dizer, autorizado a entrar em execução, sancionado nos últimos dias, vamos chamar assim, né, do segundo governo da presidente Dilma Rousseff. Portanto, foi um dos projetos que já vinham sendo discutidos no Brasil, desde a Constituição, LDB, até chegar a sua aprovação, sua sanção pela presidente Dilma Rousseff no seu segundo mandato. Bom, em primeiro lugar, o que é o Plano Nacional de Educação? Que tem validade 2014 a 2024. É um plano decenal, ou seja, ele tem 10 anos para acontecer. É bem verdade que muitas das suas metas não aconteceram e, portanto, ainda podem acontecer. Depende muito do interesse político dos nossos governantes e, claro, da pressão popular. Bom, em primeiro lugar, esse PNE, né, Plano Nacional de Educação, ele determina diretrizes, metas e estratégias. Repito, diretrizes, metas e estratégias para as políticas educacionais brasileiras no período que vai de 2014 até 2024. Só como exemplo do que eu quero chamar a atenção, esse plano já passou por 3 presidentes: Dilma Rousseff, Michel Temer e agora o senhor Jair Bolsonaro. Então são 3 presidentes e ainda estamos devendo muito em relação às metas desse plano. Muito bem, antes de passar para o plano em si, eu queria lembrar que uma das funções do Ministério da Educação, do MEC, uma das funções é apoiar e cooperar de forma federativa, auxiliando a gestão dos 3 entes, municípios, estados e federação. Aqui eu não incluí, por exemplo, o Distrito Federal, mas pode incluir, né? Então, o MEC tem várias funções. Dentre uma das funções importantes do MEC é auxiliar na cooperação entre os entes federativos, em relação à assistência técnica, interlocução entre os membros, município, estado, federação, etc. Então, portanto, na diretriz do PNE está expressa a função de forma auxiliar e cooperativa do Ministério da Educação, o MEC. Muito bem. Passando agora para o PNE, vou pegar aqui o meu PNE, pegar aqui minha edição, né, para a gente poder falar mais sobre esse Plano Nacional de Educação. Na descrição desta aula, vocês vão encontrar as 20 metas do PNE. Então, eu vou mandar para vocês, ou na descrição e no WhatsApp, ou só a descrição desta aula, as 20 metas do nosso PNE 2014-2024, né? Portanto, vamos ter ainda mais um presidente, né, participando desse plano ou não, né? Porque tem também que saber se vai haver vontade política para que chegamos em 2024, né? E a gente tenha concluído pelo menos 50% dessas metas ou mais do PNE. Muito bem, mas antes de falar do PNE, eu vou ganhar mais um tempo de vocês. O PNE ele não existiria sem a Constituição Federal de 1988. No artigo 211,
no seu parágrafo 4, vou pegar a Constituição agora, né? Já selecionei aqui o que eu quero, a Constituição. No artigo 211, no parágrafo 4 da nossa Carta Magna, está expresso o seguinte, escuta bem, na organização dos seus sistemas de ensino, aqui é a Constituição falando, na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão de forma colaborativa o modo de assegurar a universalização do ensino obrigatório. Então, a Constituição de 88, no seu artigo 211, parágrafo 4, ela já estabelece normas que vão depois comparecer na LDB e que vão gestar o Plano Nacional da Educação. Portanto, a Constituição estabelece que na organização do sistema de ensino brasileiro participam União, Estados, o Distrito Federal e os municípios. Portanto, há uma forma colaborativa e quando um desses entes não está em associação, o que acontece? Quebra a corrente e aí se prejudica todos os entes federativos. Portanto, o Brasil, nesse aspecto, é uma república federativa. Portanto, essa república federativa, ela tem uma força maior da União, mas na organização nacional da educação, por exemplo, nós temos o quê? Nós temos uma distribuição de funções entre estados, municípios, Distrito Federal e, claro, a União. Muito bem, isso aí é o que diz o quê? A Constituição. Eu queria só lembrar aqui que esse ensino obrigatório, essa universalização, essa democratização do ensino no Brasil, né? Nós vimos isso na aula passada. Vocês lembram que eu citei aqui 3 tipos de tendências de políticas públicas. Eu citei primeiro aquela que coloca o desenvolvimento econômico como base até para a educação. A segunda, a que coloca a democratização, inclusive, do ensino, da educação e da saúde como elemento fundamental. E a terceira, aquela que valoriza a socialização do dinheiro, do trabalho, dos avanços sociais, aquilo que predominou bastante no governo Lula, por exemplo, falamos muito sobre isso aqui. Então, vocês estão vendo aqui que esse ato da Constituição, né, ele tem uma clara referência a esse momento que o Brasil viveu nos anos 80 e 90, quando a LDB foi finalmente aprovada. E ela passa por um processo de recolher essas contribuições desses tipos de políticas públicas, especialmente daquela que pede a democratização da educação, ou seja, a expansão do ensino público, gratuito e de qualidade. Vimos isso na aula passada. Bom, então vamos passar agora para, eu diria aqui, um segundo fundamento do PNE. Você está vendo que o PNE, eu acabei de dizer que ele não existiria sem a Constituição, especialmente sem aquilo que prega o artigo 211, parágrafo 4º da nossa Carta Magna, falando da forma de colaboração entre os entes federativos. Isso é o que diz a Carta Magna de 88, aprovada no governo Sarney na década de 80. Muito bem, vamos agora para o segundo fundamento que vai nos levar ao Plano Nacional de Educação. Vamos falar agora da Lei de Diretrizes e Bases, a conhecida LDB, muito citada, não sei se está sendo usada, mas é muito citada em prosa e verso. A LDB é a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Aqui já é o governo Fernando Henrique Cardoso. Já falei também disso na aula passada. Olha o que é que diz aqui a nossa LDB para fundamentar o PNL, né? Diz o seguinte, quando a LDB fala na organização da educação nacional, o seu 8º artigo diz o seguinte: LDB, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão
em regime de colaboração, os seus respectivos sistemas de ensino. Reparem o alinhamento entre a LDB com a lei maior. Não pode haver uma política pública, não pode haver uma lei, um decreto que não esteja em alinhamento com quem? Com a Constituição, que é a principal lei desse país. Então, aqui você percebe que o discurso da LDB, que até o vocabulário é muito parecido com o da Constituição. É um alinhamento entre o artigo 211 da Constituição e o artigo 8º da LDB de 96. A de 88 da Constituição e a citação agora de 96 da LDB. Portanto, há um alinhamento entre os dois textos maiores, a Constituição de forma geral, e a LDB em relação à nossa educação, ao nosso sistema de ensino. E finalmente, um terceiro elemento legal que vai fundamentar o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que deve durar de 2014 até 2024, são 10 anos. Diz o seguinte, o terceiro fundamento do PNE. Eu vou pegar lá no CNE. O CNE é um órgão do Ministério da Educação, Então, é o Conselho Nacional da Educação. É um órgão bastante importante na nossa burocracia da educação brasileira, É o CNE. O CNE trabalha com resoluções para complementar, para referendar a Constituição, a LDB e outras leis importantes do país. A resolução número 1, de 23 de janeiro de 2012, bem mais recente agora, 2012, já entre o governo Lula e o governo Dilma, trata também do regime de colaboração como instrumento de gestão pública, ou seja, a resolução do CNE, Conselho Nacional de Educação, de 2012, também fala em regime de colaboração como instrumento de gestão pública. Portanto, alinhado agora com quem? Com a LDB. Então você veja, a LDB se alinha com a Constituição e agora o CNE se alinha com a LDB, mostrando que na nossa organização política a educação deve ter um regime de colaboração entre municípios, estados, União e o Distrito Federal. Muito bem, agora eu queria, antes de passar para alguns aspectos fundamentais da nosso PNE, eu queria inclusive lembrar, para quem não leu ainda o PNE, mas vai ler logo, quais são os temas ou os assuntos, digamos assim, fundamentais do nosso Plano Nacional de Educação. Em primeiro lugar, vocês viram que desde o governo do FHC, e até mesmo de Itamar, que completou o governo de Collor, já se falava em fazer um diagnóstico do ensino brasileiro. Como é que anda a educação? Professores, alunos, técnicos, E vocês viram também que eu falei bastante que esses governos neoliberais valorizaram extremamente os técnicos, Os técnicos é quem deviam dar aula para o professor, Porque eles conheciam a lei, eles eram fundamentalistas, são fundamentalistas, Eles conhecem a lei, apesar de não viver em sala de aula. Então, a partir daí, os técnicos começam a buscar diagnósticos para o governo, Então, um dos assuntos que iremos encontrar no PNE 2014-2024 é o diagnóstico sobre como anda a educação brasileira. Então, através do PNE, nós vamos perceber como é que anda a formação docente, vamos ver como é que anda matrículas, como é que anda o EJA, como é que anda a educação infantil, Vamos saber, por exemplo, por que é que aumentou mais um ano no fundamental, você tem um 9º ano. Tudo isso está previsto lá no Plano Nacional de Educação. Então, são os diagnósticos que levam a esse plano ou a apresentar, ou a discutir, ou a sugerir, ou até mesmo declarar como processo definitivo, permanente, essas alterações na nossa educação, do nosso ensino regular. Então, primeiro é um diagnóstico da educação brasileira, que vai
permitir que nós percebamos como está e o que pode ser feito e o que não foi feito. Também no PNE temos metas, diretrizes e estratégia. Metas, diretrizes e estratégia. Eu falei para vocês também sobre isso, né? A partir dos anos 90 se começa a discutir a escola como gestão. O diretor vai ser o gestor. Vai ter uma gestão escolar para administrar a escola como sua empresa. Então, empresa tem o quê? Tem meta, tem diretrizes e tem estratégias. Então, isso também está previsto no PNE. Quais são os objetivos principais, né, gerais, quais são as metas, quais são as estratégias para se aplicar essas metas, né, para se atingir essas metas e objetivos até 2024. Muito bem. A gente precisa fazer aqui uma pequena correção de rumo e voltar um pouquinho para os anos 30 do século 20, lá no época do governo Vargas, por exemplo, né? Projetos e ideias de plano educacional no Brasil não são coisas recentes. Você vai encontrar já planos para a educação brasileira final dos anos 20, anos 30, né? Mas eu diria a vocês que o primeiro plano nacional de forma oficial, né, vai surgir a partir de 1962, né, naquela transição do governo, digamos assim, João Goulart. Depois vem um golpe militar, aquele período de efervescência aqui no Brasil, né, com a renúncia do presidente, assume o vice João Goulart, vem um golpe de Estado, enfim. Né? Naquele período, inclusive, já se estava discutindo a aprovação da nossa LDB, né, que depois vai parar também devido às mudanças que vão acontecer no Brasil com o golpe militar. Então, o primeiro plano nacional de educação oficial que se conhece no Brasil data de 62. Mas veremos mais depois, no final das nossas aulas. Vocês vão ter uma aula bônus. Uma aula bônus que vai ser uma espécie de uma história da educação brasileira, desde os jesuítas até a BNCC. Vocês vão ter uma aula no encerramento, que eu vou chamar de aula bônus, que vai fazer um resumo, né, das principais metas, estratégias, acontecimentos, né, da nossa educação, desde Ratio Studiorum dos jesuítas até chegarmos à BNCC, já agora no governo Temer, né? Então, assim, mas eu queria relembrar isso, né? Que é de 62 o primeiro plano oficial para a educação brasileira. Aí vem um golpe militar, aí muda tudo, e isso aí vai mudar, inclusive, a legislação, né? E automaticamente vai entrar o tecnicismo, vai entrar uma lei de 71 que vai mudar a educação brasileira, inclusive, em relação à nomenclatura, ao ensino profissionalizante, ao ensino técnico. Mas isso aí é assunto para essa aula que nós vamos comentar, né, no final da disciplina. É uma aula bônus, é uma espécie de prêmio para quem aguentou e até o final dessas aulas, para quem aguentou essas aulas pandêmicas ou pós-pandemia, né, mas que precisa de digamos assim, de um reforço histórico para falar de educação no Brasil. Aguardem essa aula. Bom, quando é que um plano nacional de educação vai voltar a ter força no Brasil? A resposta é óbvia, a partir de 1988, com a nossa Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã vai retomar a discussão e a importância de um plano nacional para a educação brasileira. Automaticamente, a segunda esfera em que isso vai voltar a ser discutido, vai voltar a ter força, vai ser com a aprovação da LDB em 96. É a LDB, inclusive, que prevê, né, que regulamenta e que prevê a data para a entrada em vigor de um plano nacional da educação brasileira. Então a Constituição e depois a LDB, os debates anteriores a cada um desses dois eventos, né, são fundamentais para que se volte a ter força a ideia de um plano nacional para a educação brasileira.
Então, é importante esse aspecto para que vocês possam entender que é um processo, às vezes, demorado de uma política pública, né? Idas e vindas, discussões, debates, falta de vontade política, ou vontade política, mudança de governo. Tivemos, por exemplo, nesse período de 62 para cá, tivemos a queda de um presidente, tivemos a queda de um presidente por um golpe, temos 20 anos de regime militar, tivemos depois o impeachment de Collor, tivemos depois o governo de Itamar completo de Collor, depois vem o quê? Vem o governo da FHC, vem o governo de Lula, vem outro impeachment, vem o governo tampão de Temer e vem agora Bolsonaro. Então, realmente são muitas coisas que aconteceram nesse período de menos de 60 anos, né? Para que o Brasil, é muito pouco tempo, né? Para que o Brasil procurasse oficializar e colocar em vigor e cumprir um Plano Nacional de Educação. É claro que o nosso país tem muito atraso ainda em relação a essas questões. Tem países, por exemplo, que colocam esse vigor em um ano e com 5 anos já tem metas atingidas, já se pode rever. Nosso processo é muito demorado, né? O Darcy Ribeiro sempre dizia para os seus colegas no Senado, Darcy Ribeiro, que é o relator no da LDB e que dá nome à LDB, né? Lei Darcy Ribeiro. Ele dizia, parece que no Brasil tudo é feito, até a lei, para não dar certo. Então, é difícil o Brasil porque a gente consegue criar lei demais, mas no momento em vigor já aparece outra. A Constituição é cheia de remendos, inclusive, né? Então, isso dificulta a execução, muitas vezes, sem testar, sem avaliar. Já vem outra lei, por vontade de um governante, de um prefeito, de um governador, de um presidente, muda tudo e aquilo está em vigor, nem executado, nem avaliado e o dinheiro público vai para o ralo. Então, é muito, muito importante colocar que no Brasil a burocracia, a falta de vontade política parece que são mais importantes do que resolver questões que são até coloniais, né? Que são coloniais, vem do tempo da colônia, do império, da República Velha, da República Nova, enfim, coisas que poderiam ser resolvidas há muito tempo, continuam ainda pendentes de uma resolução, eu diria, pelo menos estratégica e eu diria até emergencial. Bom, agora eu posso passar de fato para vocês para um momento importante do nosso PNE, né? Veja bem, como eu disse a vocês, o PNE ele é de 2014, governo Dilma, né? E o Brasil procura com esse plano em 10 anos, até 2024, 10 anos, atingir algumas metas que possam garantir, olha lá, aquilo que eu falei para você, né? Expandiu-se a escola, expandiu-se matrícula, expandiu-se ensino, expandiu a educação, mas faltou o quê? O acompanhamento de qualidade. Então, o PNE percebeu que houve um inchamento da escola, né? Da escola pública, de modo geral, pública. E aí o que acontece? Nem sempre esse inchamento, ou quase sempre, não traz o quê? Qualidade. Então, uma das preocupações do PNE é que nesses 10 anos, também pertinho, 2024, é que o Brasil possa garantir uma educação de qualidade. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, que a escola de tempo integral não é novidade, não. Escola profissionalizante, o ensino médio, técnico, não estranhe nada que eu vou dizer aqui. Isso não é invenção de nenhum governo recente. Tudo isso está no Plano Nacional de Educação. Não é favor de governo nenhum. O governo está só cumprindo com a escola profissionalizante, com o ensino técnico, tempo integral, está cumprindo. Alguns não cumprem, está cumprindo aquilo que está no PNE. Portanto, não faça oba-oba, não levante plaquinha, não bata palma. Está só cumprindo. O governador, o governante, o prefeito, o governador, o presidente, está só cumprindo. Se é que ele está cumprindo, porque cada país, cada estado tem sua diferença, não vou aqui julgar todos os estados, né? Aqui no nosso Cariri, por exemplo, temos a Violeta Reis, que é uma escola que vai seguir o padrão, por exemplo, do PNE, temos outra em Juazeiro também, né? Uma em Barbalha, e as que eu conheço, né? Então, tudo isso aí não é favor de governo, é simplesmente cumprimento do Plano Nacional de Educação. Não batam palma, cobrem, é mais importante. Então, veja bem, o PNE, portanto, tem força de lei.
para que um governador diga: vou inaugurar a 100ª escola de tempo integral. Ótimo! O que é isso, governador? Cumprimento do PNE, e ainda bem que o senhor, governador, tem consciência disso e colocou em vigor. Portanto, que todos façam isso, né? Então, como tem força de lei, o PNE, ele faz um balanço das demandas, orienta a gestão e prevê, inclusive, aumento de investimento público na educação. É claro que eu não vou ler aqui para vocês o PNE, seus artigos, são vários artigos, suas seções, né? Mas eu fiz um recado para vocês. O que é mais importante nesse momento para os alunos de letras ou de outros cursos que estão assistindo a esta aula sobre políticas educacionais, né? E que vão ser professores, e que vão ser o quê? Gestores, não é? Gestores. Vão formar o quê? Núcleo gestor. Vão dirigir uma escola quase como uma empresa. O que deve saber? Deve saber de imediato que o PNE estabelece 20 metas para a educação brasileira. Vamos lá? Eu quero que vocês depois releiam essas metas, porque eu vou passar uma questão bônus sobre esse assunto. Mas eu vou mandar para vocês na descrição ou no grupo do WhatsApp, eu vou mandar isso que eu vou ler para vocês agora. Estou aqui com o meu PNE em mãos e vamos lá. Qual é a primeira meta do PNE 2014-2024? Olha lá. Universalizar a educação infantil. Olha bem, tudo começa na infância. O que é que Piaget diz? Tudo se decide até os 7 anos. Portanto, não adianta também investir no nível superior e abandonar a educação infantil, ou fundamental, ou média. Tem que ser integral, tem que ser ampla, como diria Luiz Guimarães, ampla, geral e irrestrita a qualquer um. Uma reforma parcial que só pinta a cozinha, não pinta a casa toda, não vai resolver o problema, tá certo? Então, o que é que diz aqui? A primeira meta do PNE: universalizar a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos até 2016. Olha, foi cumprida? É bom que a gente perceba se foi cumprido isso na nossa cidade, né? O que mais? Também pede o PNE para ampliar a oferta de educação infantil em creches para atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até 2024. Então, isso tem tempo ainda, né? Tem tempo ainda, prefeitos, tem tempo ainda, vereadores, né? Então, dá tempo ainda a gente fazer isso aqui, se não foi feito, né? Segunda meta do Plano Nacional de Educação é para o ensino fundamental. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos. É por isso que seu filho, é por isso que alguém de sua família, né, que teve acrescentado ao nível fundamental mais um ano, tem o quê? O 9º ano. Ah, minha escola... Não foi a escola que fez, por favor, não. A escola está cumprindo o que diz o PNE. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população, de 6 até 14 anos. Portanto, o 9º ano não é doação da escola. O 9º ano é o cumprimento do PNE. Tem mais ainda. E garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade certa até 2024. Portanto, que os alunos consigam concluir o fundamental até o 9º ano com até 14 anos de idade. Senão, vai ter que ir para o EJA. Senão, vai perder uma etapa, né? Vai ter que procurar retomar o tempo certo. Então, isso é uma meta do PNE. Então, o 9º ano, portanto, está previsto no PNE. E o ensino médio? E o ensino médio? O ensino médio foi chamado de patinho feio, né? Porque era só para passar no vestibular, era só vestibular, sem qualidade. A gente ia dar aula no ensino médio, o aluno dizia: professor, traga só as questões, dê só o gabarito, não tem conteúdo não. E aconteceu aí? Olha o Enem, resultado do Enem, né? Das redações, sem conteúdo, né? Redações, que já falei para vocês, que geraram críticas da mídia nacional e internacional.
Por quê? Porque o ensino médio foi simplesmente para passar no vestibular. Olha o que é que diz o PNE sobre o ensino médio. Atenção, Ulisses. Olha aqui. Universalizar, ensino médio, o atendimento escolar para toda a população de 15 até 17 anos. Então, 15 a 17 anos é a média da população que deve, até 2016, cursar o atendimento do ensino médio. Essa meta vai ser cumprida até 2016. Né? Agora, além disso, o PNE pede que a taxa líquida de matrícula no ensino médio passe para 85% até 2024. Por quê? Existe muita desistência no ensino médio. Vai trabalhar, casou, engravidou, teve gêmeo, viajou, passou não sei aonde, passou no emprego. Então, muitas vezes há uma evasão muito grande. Então, o colégio tem 3 primeiros anos, termina com um primeiro ano com 20 alunos. Eu me lembro quando eu trabalhei no estado, lá em Juazeiro, uma escola do estado muito conhecida lá em Juazeiro, eu tinha primeiro ano A, B, C, D, E, F, G. Primeiro ano. E só tinha quanto terceiro ano? 2. Ou era 3, não lembro bem. Né? Eu estudava no primeiro ano, estudava no segundo e terceiro ano. Aí eu tinha, digamos, 6 primeiro ano, 3 segundo ano, 2 ou 1 terceiro ano. Por quê? Vai diminuindo, vai sumindo, vai desaparecendo como água debaixo do asfalto. Né? Onde estão os alunos? É tanto que quando eu fiz a minha primeira pós-graduação em educação pela Universo, eu me lembro que meu tema foi esse: evasão escolar. E como é que aconteceu? Eu estou 6 primeiro ano, de repente eu tenho 2 segundos e um terceiro que tem um dormindo, um acordado, um perguntando, um merendando, um trabalhando, um não chegou, um não vai chegar. E o que está acontecendo? Evasão escolar. Então, o PNE está preocupado em diminuir a evasão escolar, para que no ensino médio, principalmente na escola pública, haja uma qualificação em termos de participação. Até 85% dos alunos permaneçam e concluam o ensino médio, que é o mínimo necessário num país ou num mundo como esse, que exige conhecimento técnico imediato no mercado de trabalho. Quarta meta do PNE, são 20 metas. É educação inclusiva. Olha lá. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento, taxa de habilidades altas ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado. Então, aqui o PNE diz: olha, você tem que ter, senhor prefeito, senhor governador, senhor presidente, você tem que ter uma educação inclusiva, né? Tem que tratar essas pessoas, tem que dar atenção a elas, né? Tem que universalizar esse tratamento para essas pessoas que precisam de uma garantia da educação inclusiva, com salas e recursos que atendam a esse público de forma especializada. Portanto, é importante esse item 4 do PNE. O item 5 diz assim, é bem curtinho o 5: alfabetizar as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Ou seja, diminuir esse analfabetismo funcional, o crônico que existe no Brasil. Né? Crianças que chegam à 5ª série e não sabem nem escrever. Não sei como é que chega, mas não sabem escrever. Então o problema é que a gente tem que resolver isso até 2024. E aqui é aquilo que eu falei, né? Que o PNE é que está sugerindo, está colocando como lei. Sexta meta do PNE: educação em tempo integral. De onde vem, né? Não saiu de campanha política, não. Saiu do Plano Nacional da Educação, né? Está aqui: oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender que pelo menos 25% dos estudantes da educação básica tenham educação em tempo integral. Então, 50% das escolas públicas até 2024 devem oferecer uma educação de tempo integral. Ok?
Sétima meta, qualidade. Eu falei para vocês aqui, né? Houve um grande aumento, um grande inchaço das escolas, nos 70, 80, mas não foi acompanhado de quê? De qualidade. Então o PNE quer o quê? Não tem qualidade, mas tem expansão. Vamos tentar agora fazer o quê? Uma educação com qualidade. Então o que ele diz a sétima meta? Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes metas nacionais para o IDEB. Então, o que é que faz aqui o PNE? O PNE coloca aqui algumas médias ou algumas notas que deveriam ser atingidas. Por exemplo, eu vou pegar só um exemplo aqui, vou pegar o ensino médio. O IDEB do ensino médio em 2015 foi 4,3. Você passa 4,3 na escola? Você passa? Não. Pois a média do IDEB em 2015 do ensino médio era 4,3. Em 17, 4,7. Em 19, 5. E em 2021, o desejo é que ela atingisse 5,2. Ou seja, a ideia é que até 2021, a média do IDEB do ensino médio fosse acima de 5, que é uma nota regular, né? No ensino fundamental iniciais, chegasse a 6 em 2021. Agora, e no ensino fundamental finais, chegasse a 5,5. 6, 5,5, 5,2. Seriam objetivos até 2021 agora. Com a pandemia, provavelmente isso não vai acontecer devido às dificuldades com o ensino remoto, o semipresencial, né? Enfim. Tudo isso a gente sabe que ninguém quis, ninguém desejou isso, mas aconteceu, e a gente sabe que isso vai atrapalhar esse objetivo aqui, de se atingir média pelo menos 5,2 no ensino médio, né? 5,5 no fundamental final e 6 no fundamental inicial. Isso eram metas de ir aumentando a cada ano, a cada IDEB, né? A cada média do IDEB, essa média, digamos assim, dessas 3 áreas específicas: fundamental inicial, fundamental final e ensino médio. Bom, a 8ª meta do PNE, escolaridade média. O que é que eles propõem aqui? Elevar a escolaridade média da população do Brasil de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo em 2024. Ou seja, aqui a preocupação é aumentar a média da população escolarizada até 2024. Atingindo pessoas do campo, de menor espaço geográfico, de menor importância urbana, pobres, negros, aqui se declara no IBGE, né? Então, assim, melhorar a qualidade e a escolaridade dessa população, dessas pessoas, né? Dessas regiões e desse público de 18 até 29 anos, até 2024. 9ª meta, alfabetização de jovens e adultos. Nessa meta aqui, o PNE quer que a gente consiga levar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. Então, verificar se essa meta até 2015 foi cumprida. Um ano depois, ou se essa meta continua sendo ainda desejável em relação ao plano de erradicar o analfabetismo absoluto e o também funcional. Portanto, no caso, seria melhorar não só a quantidade, mas a qualidade também da alfabetização de jovens e adultos. Meta 10 tem a ver também com isso aqui. Educação de jovens e adultos. Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de EJA no ensino fundamental, no ensino médio, na forma integrada à educação profissional. O que quer dizer aqui? A ideia aqui, o plano coloca, né, é que a educação de jovens e adultos venha também complementada por uma educação profissional. Né? Então a pessoa está já na certa idade ali,
e quer uma profissão, está sem emprego, que também houvesse, além da formação básica escolar, né, essas pessoas, que também houvesse um grande apoio integrado com a educação convencional e a educação profissional. Vamos saber depois se isso está sendo cumprido ou se isso já está no projeto do EJA. Ensino técnico, 11ª meta, triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio. Eu lembrei a vocês, isso aqui não é novidade no Brasil não. Na década de 70, né, os governos brasileiros ligados ao regime militar, eles enfatizaram o tecnicismo. Então, o ensino médio, que você terminava, era o segundo grau, né, você terminava e recebia um documento dizendo que você, por exemplo, era auxiliar de patologia clínica, que você tinha formação, por exemplo, de mecânica, né? Então, você fazia o ensino médio e, ao mesmo tempo, você virava um profissional para o mercado de trabalho. Então, já é uma coisa que no Brasil foi imposta pela Lei 5.692/71, né? Uma lei que impunha o ensino técnico agregado, em especial, ao ensino médio brasileiro. Então, 12ª meta, chegando em nosso campo, finalmente, educação superior. O que é que o PNE propõe ou exige para a educação superior? Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. A população base, geralmente, né, que vai para a universidade, hoje cada vez mais jovem, inclusive, né? Assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Então, o PNE propõe que na educação superior haja uma elevação da taxa de matrícula em pelo menos 40% de novas matrículas. Com a pandemia, com esse isolamento social, a gente precisa rever se isso aí realmente está sendo cumprido, né? É claro que aqui no Cariri, por exemplo, expansão, né? Com a UFCA, em Juazeiro, em Crato, com o curso de medicina em Barbalha, com a UCA em Crato, Juazeiro, vai também o curso também em Barbalha também, da UCA, turismo, né? Em Campos Sales, em Missão Velha, em Iguatu, né? Com a UVA, enfim, as escolas particulares, como Leão Sampaio, por exemplo, e outra. Então, houve realmente um crescimento. Eu não sei se com a pandemia a gente pode dizer que isso se manteve. Seria bom se pensar nisso depois. É uma boa pesquisa, um bom TCC, né, para falar sobre educação superior no Cariri, em relação à expansão de matrícula ou manutenção de matrículas. Ainda sobre o ensino superior, a 13ª meta fala em docência na educação superior. Aqui o PNE exige que na docência haja, digamos assim, um incremento na formação de mestres e doutores. Aí todo mundo quer ser doutor, quer ser mestre. Por quê? E as próprias universidades querem isso, né? Muito mestre e doutor. Por quê? Porque o Brasil precisa levar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores no ensino superior. Hoje, pós-graduação é importante, mas já foi muito mais. Hoje você, se quiser continuar no ensino superior, tem que avaliar se você está disposto a passar 4 anos, 3 anos, 4 anos, 3 anos, 7 anos à disposição de instituições, né, para que se cumpra essa meta aqui. O PNE pede, inclusive, que a proporção seja de 75%, né, entre mestres e doutores, e que 35%, no mínimo, sejam doutores. Isso aqui é uma exigência do próprio PNE, né? Não é só exigência da universidade, a universidade está cumprindo o que o PNE está solicitando desde 2014. Pós-graduação, 14ª meta. O que é que diz aqui o PNE sobre pós-graduação? Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação. Isso seria lato sensu e stricto sensu, né? Mas aqui pega mais
o Instituto Senso, porque eu vou falar aqui do ensino superior. Então, Lato Senso, especialização, e Instituto Senso, mestrado, doutorado. De modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores por ano. A cada ano, né, essa seria uma média no Brasil todo. Também eu não sei como é que aconteceu o registro disso entre 2020 e 2021. Eu tenho que repensar tudo isso depois da pandemia, essas estatísticas, para verificar se realmente houve uma diminuição ou não devido a essas mudanças em relação ao ensino universitário, especialmente as aulas remotas, etc. Bom, 15ª meta do PNE fala em formação de profissionais da educação. O que é que diz o PNE? Que é preciso garantir em regime de colaboração, claro, para cumprir a Constituição, a LDB, para cumprir o decreto do CNE, né? Então, tudo isso está em alinhamento. Garantir em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência. Então, 2014 a 2015, né? 1 ano de vigência. No máximo 2016, no máximo. Né? De vigência do plano, a política nacional de formação dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores e professoras da educação básica possuam formação específica nível superior. Não pode mais se aceitar que a escola tenha um professor que não tenha formação acadêmica para ministrar aquela disciplina, por exemplo, né? Eu me lembro que o professor de matemática que eu admirava, ele só tinha o ensino médio. Grande professor, né? Grande professor aqui da região do Cariri. Mas hoje ele está desempregado. Por quê? Porque pelo PNE é preciso que haja uma formação de profissionais da educação, inclusive obtendo licenciatura na área de conhecimento de que atua. Eu não posso, por exemplo, ensinar matemática, porque minha formação é letras. Você não pode estudar letras se você pode matemática, a não ser que você seja uma pessoa que tem um conhecimento stricto sensu, ou um curso paralelo, uma experiência muito boa, né? Mas pela lógica, aqui o profissional tem que estar na área de formação, ele não pode estar improvisando. Aí tem aquele caso, chega na escola e ensina religião, arte, educação física, handebol, voleibol, roda de conversa. Qual a sua formação? Ciência biológica. Não pode ser assim, né? Enche de disciplina e você começa a se acostumar com, acho que é normal aquilo ali. O que acontece? Vem a pergunta: você é formado em quê? Você é bom em quê? Você faz o quê? Você ensina o quê? Né? Então, esse polivalente não é muito bem-vindo no PNE. Por quê? Porque ele exige que o professor tenha a formação numa licenciatura específica e ele vá exercer isso, pelo menos regra geral, né? Nessa área que ele está formado. Bom, a 16ª meta, eu já falei para vocês. Antigamente, você terminava a sua faculdade, seu curso superior, fazia uma festa, um churrasco, matava um boi, um carneiro, chamava os amigos, comemorava, enfim. E colocava na parede do diploma. Hoje não. Hoje você tem que entender que você não para na universidade. Você vai fazer o quê? Continuidade no estudo. Hoje se fala em formação continuada. Você pode, inclusive, hoje ser professor e ser empresário. Você pode ser empresário e ser juiz. Você pode ser juiz e ser professor. Você pode ser médico e ser professor. Você pode ser aluno e ser professor. Por quê? Porque a formação continuada pede que você não pare com uma graduação. Pode ter mais de uma graduação, pode ter 2, 3, pode ter 2 especializações, né? Ou então você tem uma formação básica e você vai ampliando aquela formação, uma especialização, lato sensu, né? Então, automaticamente, eu quero falar aqui sobre formação continuada. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica até 2024. Ou seja, educação básica deve valorizar professores que tenham uma pós-graduação, né? Até 2024. E garantir a todos e todas, né, profissionais da educação básica, formação continuada em sua área de atuação.
considerando as necessidades, demandas e contextos do sistema de ensino. Ou seja, de repente eu vou ter que fazer uma formação continuada, porque na minha cidade há carência em tal área. E a minha área é assim, então eu vou tentar continuar estudando para preencher aquele espaço que está em aberto, em minha cidade, na minha escola, no meu município, etc. Vocês se notaram aqui que no PNE fala muito assim, garantir a todos e todas, porque lembra, o PNE, esse PNE que eu estou lendo aqui, ele foi aprovado no governo da Dilma. E a Dilma gostava de falar muito sobre isso, né? Eu sou a presidenta, bom dia a todos e todas. Então, aqui o texto tem muita imagem da Dilma aqui, o português da Dilma, né? Todos e toda, presidenta, né? Então, isso aqui, claro que está o dedo da presidente da República nesse texto aí, com certeza, né? A imagem aqui da Dilma. E finalmente estamos chegando ao finalzinho, são 20 metas, faltam 3 metas. Aí, vamos lá, 3 metas. Dá para tomar água aqui enquanto eu respiro para terminar as 3 últimas metas do PNE. Vamos lá. 17ª meta. Essa me interessa. Olha aqui, ó. Valorização docente. O PNE diz o seguinte: valorizar os profissionais, olha a Dilma aqui, as profissionais, né? Até eu acho bonito isso, do magistério nas redes públicas, educação básica, de forma a equiparar, olha aí, vamos acompanhar isso aqui, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano de vigência deste plano. Então, até o 6º ano de vigência, né, o PNE pede a equiparação do rendimento médio dos profissionais, né, docentes, né? Ou seja, como é que anda aí a nossa classificações, nossos reajustes, né? Aí a pandemia de novo, com a pandemia é bom verificar como é que está a situação dos docentes do Ceará e do Brasil em relação à valorização profissional, especialmente em termos de finanças. 18ª meta, plano de carreira. O PNE diz que é preciso assegurar no prazo de 2 anos, então 2014, 15, 16, 15, 16, né? A existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos profissionais, né, da educação com referência ao piso salarial nacional profissional definido em lei. Então, de novo, aquela preocupação. Como é que anda o cumprimento do piso salarial nacional profissional dos nossos docentes? Então, encerrando as 20 metas do PNE, para a gente poder passar para a questão bônus. A 19ª meta, assegurar condições no prazo de 2 anos, seria 2015, 2016, mais ou menos aí, né? Para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recurso e apoio técnico da União para tanto. Aquela que eu falei, né? Na tendência, primeira tendência do desenvolvimentista, investe na educação para questões econômicas. E a democrática pede a democracia da educação, qualidade do ensino, expansão. Então aqui haveria 2 tendências aqui, né? O Estado diz, olha, eu ajudo, eu invisto, eu financio, mas vocês têm que ser democráticos, vocês têm que fazer democracia interna, vocês têm que ter ligação com a comunidade, tem que fazer eleição, tem que usar bem os recursos. Então há uma paridade aqui entre aquelas 2 tendências que a gente viu na aula passada. E finalmente a última meta, também ligada ao aspecto financeiro, financiamento. O PNE diz ampliar o investimento público em educação pública, né, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto, PIB, do país, no 5º ano de vigência. Ou seja, na metade dos 10 anos do plano, do PNE,
o país deveria investir 7%, né, no mínimo 7% do seu PIB na educação. E nos 5 anos, até chegar a 10% do PIB em 2024. 7% na metade do decênio, do plano, e 10% em 2024, quando encerrar esse plano decenal da educação brasileira. Portanto, aqui está o que há de mais importante na educação brasileira recentemente, que é a aprovação em 2014, com validade até 2024, do nosso Plano Nacional de Educação, PNE. E para encerrar, a questão bônus. Eu vou mandar para vocês, na descrição da aula, eu vou mandar o link onde vocês vão encontrar as 10 metas do PNE. Se não for possível, eu posso mandar até para o WhatsApp também do grupo, da disciplina, né? Mas lá vai. Vocês têm 20 metas. Escolha uma meta dessa. Pela importância, ou porque você conhece, ou porque você acha que entrou em vigor, ou porque você acha importante. Enfim, não vou aqui impor assim a escolha. A escolha é democrática, é de vocês. Escolha uma meta. São 20, escolha uma. E faça um comentário na nossa postagem da aula. Comente depois da aula, né? Curta a aula e depois comente uma das metas do nosso PNE 2014-2020. Este mês nós vamos enfatizar muitas questões bônus. Já é a segunda. A primeira que eu passei, eu vou comentar na próxima aula. Estou lendo aquelas sugestões de vocês para avaliação, né? Já que a LDB ela não impõe muito forma de avaliação, tá certo? Estou lendo aquelas coisas de vocês, não deixei de ler não, estou lendo, né? Então eu leio tudo que vocês mandam. Então essa é a segunda questão bônus, né? Que é comentar uma das 10 metas do PNE, que é o plano decenal da educação brasileira 2014-2024. Vamos torcer para que esse plano chegue a 2024 e pelo menos boa parte seja cumprido, né? Já que a educação brasileira tem pressa. E esses últimos anos realmente estão muito problemáticos para a educação, como um todo. Educação pelo nosso caso aqui, né? E a gente sabe que isso pode ter atrasado alguma das metas do PNE, né? E são questões políticas, eleições, mudança de governo, pandemia, isolamento social, desemprego, isolamento das instituições ligadas ao MEC, educação, enfim. São várias questões que a gente vai discutir agora, mas o que eu quero agora é que vocês comentem uma das 10 metas do PNE, comentem aqui no nosso canal e até a próxima semana. Sucesso para todos. Abraço.